Geração, na hora que a segunda geração assume a autonomia de gestão. Enquanto a primeira geração estiver no comando, com o filho do lado, ainda é considerado primeira geração. Então, esse conceito, ele não é tão usual, né? Porque eu só vou chamar de empresa familiar aquela que já está na segunda geração? Não. Então, vamos procurar um outro conceito que encaixe mais. E esse outro conceito, ele traz o quê? Do Luiz Werner. A empresa familiar é a somatória dos elementos racionais e irracionais de uma convivência baseada simultaneamente em emoções e na sobrevivência da empresa. Então, eu destaquei aí, coloquei de negrita a palavra emoções. Esse é o grande diferencial da empresa familiar. Eu tenho uma gama de emoções ali, de uma trajetória de vida daquela família, que não tem como separar. Então, às vezes, existem conflitos de irmãos? Existem. Mas por quê? Aí você tem que entender o que aconteceu no passado entre aqueles dois irmãos, que eles têm um conflito no ambiente empresarial. Por quê? Tem emoções. Então, o grande desafio da profissionalização das empresas familiares é o quê? É tentar colocar elementos mais racionais, como indicadores, processos, políticas, que aí a instituição ela vai perdendo esse caráter um pouco, ele vai perdendo um pouco desse caráter emocional para, no mínimo, tentar equilibrar com o caráter racional. A gente não está querendo que tire a emoção, porque eu vou mostrar aqui os pontos fortes da empresa familiar. Mas a gente quer que, pelo menos, equilibre com fatores racionais também, números, métricas, políticas e assim por diante. E aí um conceito que ele pega mais amplo, né? Que é aí do René Werner, aquela que nasceu de uma só pessoa, empreendedor, ele a fundou, a desenvolveu e, com o tempo, a compôs com membros de família. Então, ele tinha duas opções. Ele podia chamar familiares, ele podia chamar o termo que a gente chama profissionais, né, que são os não familiares. E aí, não que os familiares não sejam profissionais, é porque é o termo que é utilizado, profissionais e familiares. Mas ele escolheu trazer membros da família. E, na sua ausência, a família assumisse o comando. Então, ele, nessa visão de perpetuidade do negócio, ele trouxe familiares, porque geralmente são pessoas de confiança. E também, no conceito 2, aqui tem controle acionário, tem cotistas, ou então acionistas, nas mãos de uma família, a qual, em função desse poder, mantém o controle da gestão e de sua direção estratégica. Então, nesse segundo conceito, eu também posso considerar, como empresa familiar, aquela que eu posso não ter diretores familiares, mas eu tenho só donos familiares. Eu tenho uma família, dona daquela instituição, e ela contrata profissionais para tocarem aquela instituição. Também é considerado uma empresa familiar, porque existe o interesse de uma família naquele negócio. Então, é o conceito que a gente considera mais amplo. Seguindo, a importância da sucessão nas empresas. Primeiro ponto. Segundo os números do BNDES, demonstra que, excluindo as estatais e as multinacionais, 95% das empresas são familiares. Por isso que eu levantei essa estatística aqui no início. Deu mais ou menos, pelo que vocês levantaram de braço aí, deu mais ou menos 95%. Então, sempre que a gente presta consultoria, a grande maioria das empresas elas são familiares. 33% das empresas familiares chegam à segunda geração, conseguem passar o bastão. O fundador ele sai do negócio e a segunda geração assume. É pouco ou é muito, pessoal? Pouco, né? 2/3 não conseguem fazer essa transição de pai para filho. E aí, muitas vezes, eu coloco um profissional lá. Eu tento com um familiar, não consigo, e aí eu tenho que contratar um profissional de mercado para poder tocar o negócio. E aí, tentem acertar aí quantos chegam à terceira geração. 33% chega à segunda, quantos chegam à terceira? 15%? Vamos ver aqui. Chegou perto. 14% das empresas familiares chegam à terceira geração. O pai passou para o filho e o filho passou para o neto. Lembrando que não são os três convivendo junto. Teve uma passagem de comando. A gente só considera transição de geração quando o comando ele é assumido pela geração seguinte. E aí,
4% chegam à quarta geração. E eu só tenho estatísticas até aí, não tenho ainda a quinta geração. A quinta geração que eu conheço aqui, se eu não me engano, a empresa, a IPO, que ela está na quinta geração, o grupo Teles, né? E, se eu não me engano, a Parente também, eu acho que ela está na quinta geração. Se eu não me engano, são as duas empresas cearenses que eu me lembro que estão na quinta geração. E é bem mais difícil. E aí, pessoal, tem um modelo de governança corporativa, já é considerado um pré-requisito do BNDES na concessão de financiamento. Então, as instituições elas levam em consideração se existe um plano de sucessão dentro daquela organização para ver qual o nível de perpetuidade que aquela instituição vai ter. Se ela tem um plano de sucessão bem definido, significa o quê? Que ela tem mais possibilidade de perpetuar do que uma que vai deixar para discutir isso na morte do fundador. E aí os problemas são bem mais difíceis, como eu vou retratar um pouco mais na frente aqui. E aí outro dado interessante, de cada 100 fortunas, só 18 foram herdadas. 82% das fortunas que existem no Brasil foram construídas. E só 18% foram herdadas. Significa o quê? Que existe muito mais empreendedores por conta própria do que pessoas que foram herdando um patrimônio de um negócio e continuando colocando para frente. E aí, trago para vocês aqui os pontos fortes de uma empresa familiar. Então, como toda instituição, existem pontos fortes e pontos de melhoria. Alguém se arrisca a dizer um ponto forte da empresa familiar? Confiança de quem? Os filhos, quem mais? A esposa, a confiança nas pessoas que trabalham, né? Porque são familiares, a tendência é confiar, né? Então vamos lá, alguns pontos fortes que a gente elencou. Primeiro, lealdade dos colaboradores. Geralmente, empresas familiares são instituições de longa data que eu tenho funcionários que cresceram, entraram em cargos de baixo e foram crescendo dentro da instituição. Tem um exemplo de uma construtora cliente nossa que o gerente de departamento pessoal, ele era o lavador de carros do dono da construtora. E aí depois ele viu que era uma pessoa proativa, que tinha interesse de aprender e tal, investiu nele, pagou a formação dele e tudo, ele entrou auxiliar de departamento pessoal, depois virou assistente, analista, depois virou coordenador e aí foi crescendo dentro da instituição. É uma pessoa de confiança que foi ganhando competência no decorrer do tempo. E aí você acha que esse funcionário não vai ter a vontade de retribuir isso para o dono da empresa? Com certeza ele vai. Ele vai ter uma lealdade muito maior do que uma pessoa que já foi formada. Então existe essa gratidão por essa formação que as empresas familiares proporcionam. E aí a confiança ela é um fator realmente bem levado em consideração. Outro ponto também é que o nome da família e sua reputação na região, ele é geralmente considerado um ponto forte. Então, eu não estou tratando, eu falei aqui, eu não estou tratando com o grupo Teles, eu estou tratando com a família Teles. Então, eu confio neles. Então, eu conheço aquela família de 10, 15, 20 anos. Então, eu tenho uma relação de confiança com eles. Então, por essa relação de confiança na família, ela termina puxando isso para um ponto forte da empresa. A empresa ela tem uma credibilidade no mercado por conta do nome da família. Outro ponto positivo também é a continuidade de administração. A gente faz pouco trabalhos para instituições públicas, mas a gente fez um trabalho para a economia mista, que é a CAGES, e a gente tinha muita dificuldade, porque a CAGES, de 4 em 4 anos, ela muda o presidente. E aí, uma vez entrou um engenheiro, ele fez várias mudanças estruturais dentro da CAGES. Aí depois entrou um economista que veio do Banco Central. Aí o foco dele já era em redução de custos. Então, nessas empresas que mudam, tem alternância constante de poder, o que acontece? Cada um vai trazendo seu estilo e eu não tenho uma continuidade da administração. Depois de 4 anos, muda todos os projetos. Como se mudasse todo o planejamento que foi feito, ele é zerado e começa tudo de novo, dependendo do estilo daquele presidente. E numa empresa familiar tem uma continuidade. Um vai vendo o que teve de positivo da geração anterior, leva isso para si e continua com outras características positivas que ele trouxe. Outro ponto positivo, união entre acionistas e dirigentes. Tem diferença de eu ser um diretor e eu ser um dono? Às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu sou o dono, eu sou o diretor. Não, o diretor é uma pessoa que é paga pelos donos da empresa para atingir os objetivos daquela organização. Se eu sou um diretor pedagógico, não obrigatoriamente eu sou um dono. Os donos daquela instituição me contrataram
para eu poder tocar a área pedagógica do colégio. E as gerações se sucedem, permitindo união entre passado e futuro. As empresas familiares, elas têm um ponto fortíssimo, a cultura organizacional, a filosofia empresarial, o jeito de trabalhar daquela instituição. Isso vai passando de pai para filho, nos parentes. Então, isso é um poder muito grande. Então, teve um estudo do Jim Collins, que ele fez uma pesquisa das empresas feitas para durar. E ele percebeu que o grande fator que essas empresas duravam mais do que as demais era justamente ter uma cultura forte, um jeito de trabalhar que não dá para copiar. Cada instituição de vocês tem um jeito de trabalhar. O concorrente ele tenta copiar os processos, a política de desconto, o preço, mas a filosofia de trabalho, o jeito de trabalhar, ele não consegue. E isso é um diferencial na perpetuidade dos negócios, e que a empresa familiar ela tem muito bom. Então, empresa familiar tem pontos fortes que a gente tem que explorar. E os pontos fracos, pessoal? O que é que vocês acham que acontece na empresa familiar? Então, vamos lá. Pontos fracos da empresa familiar. Primeiro, a semente da destruição pode estar no próprio fundador. Por que o fundador ele pode ser a destruição do negócio, pessoal? Me expliquem aí. Centralizador, não passa, não forma ninguém, né? O negócio depende dele. E às vezes a gente chega nas empresas e aí tem as pessoas se vangloriando. Olha aqui, eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, a empresa para. E a pessoa se vangloriar disso. Aí a gente já percebe logo, né, que com certeza é uma pessoa centralizadora, que os processos dependem dela, e não tem formação de sucessores ali. Aí sempre quando a gente começa um trabalho de consultoria, a gente vai conversando com os principais líderes, né, das empresas. Aí uma vez a gente estava fazendo uma entrevista dessa com um senhor, ele tinha acho que 74 anos. A gente perguntou para ele, como é que o senhor enxerga o futuro dessa empresa aqui? Como é que a empresa vai estar daqui a 5 anos? Ele respondeu para a gente, não sei, eu não vou estar mais aqui, eu já tenho morrido. E ele não tinha preparado ninguém. Ou seja, ele tinha criado um negócio para ele usufruir dele enquanto ele estivesse vivo. Ele não estava preocupado em deixar um legado. Então, às vezes, o fundador ele é a semente da destruição do negócio, se ele não tiver essa cultura de passar e descentralizar. O que mais? Parentes podem não ser os melhores sócios. Qual é a melhor maneira para escolher um sócio, pessoal? Se eu sou uma pessoa muito boa da área acadêmica, da área pedagógica, eu tenho que procurar um sócio que seja como? Do outro lado, um que me complemente. Essa é a maneira natural de eu escolher um sócio. Eu vou ter que procurar alguém bom de retaguarda, administrativo, financeiro, para poder me complementar. Ele tem características que eu não tenho. Então, somando nossas forças, a nossa instituição vai crescer mais. Sendo que, nas empresas familiares, às vezes é cometido o erro de escolher a pessoa por parentesco, e não por essa complementariedade. E aí, às vezes, eu tenho pessoas muito parecidas dentro do negócio. E aí o negócio não cresce por não ter essa diversidade. Eu não tenho perfis diferentes, perfis complementares. O que mais? Centralização de decisões. Uma vez a gente fez um trabalho aqui para uma rede de farmácias grandes aqui do estado. E aí eles estavam, o primeiro colocado estava crescendo muito, o terceiro colocado estava chegando perto deles, e eles não estavam abrindo mais farmácia, tinham parado de abrir farmácia. A gente foi tentar entender por que isso estava acontecendo. E a gente viu que era o quê? Eles tinham uma maneira de abrir farmácia que era assim, eles eram 4 irmãos, e aí eles faziam o quê? Eles tinham uma votação, ó, tem uma oportunidade ali, tem alguém querendo vender um ponto de uma farmácia ali. Eles só abriam a farmácia se os 4 concordassem. Eu não tinha uma figura de um tomador de decisão ali. Eu não tinha um presidente, eu não tinha um diretor executivo. Os 4 tinham o mesmo nível de poder. E se um não concordasse, a empresa não crescia. Isso é que a gente chama de centralização das informações, que consequentemente traz o quê? Baixa velocidade de decisões. Nepotismo também acontece ou não? Preferências? E aí, só pelo fato dele. A gente está falando a questão do horário aqui, acontece muito. Só porque ele é filho do dono, ele pode chegar na empresa 10 horas da manhã. Mas o outro que está no mesmo cargo que ele tem que chegar às 8. E aí, liderança, pessoal, ela é através do exemplo. Não tem como eu liderar alguém só com palavras.
Posso ser a pessoa mais carismática do mundo, mas se eu falar uma coisa e fizer outra, as pessoas não vão me seguir. E aí, se eu quero pontualidade da minha equipe, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Aí as pessoas naturalmente vão replicando aquele comportamento que eu tenho. Então, o nepotismo, ele às vezes atrapalha. E também é comum gestores não fazerem distinção entre caixa da empresa e o caixa da família. E aí é tudo misturado. O dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Pega o boleto do cartão de crédito, aí a empresa paga. Ah, tem um carro, a empresa paga. Como é uma maneira profissional de tratar isso? Tem que se fazer um estudo. Geralmente, quando a gente chega e tem esse problema de mistura de caixa da empresa com da família, a gente fez um estudo para entender qual é o comportamento de gasto daquela família. E tem que se definir um prolabore. E aí, vamos supor que a retirada ali seja de 10 mil, a gente tem que definir, ó, a retirada de prolabore aqui é de 10 mil. Qualquer coisa que você tire a mais, qualquer valor que você tire a mais do que isso, é antecipação de prolabore. Você já está começando a consumir o seu prolabore do mês seguinte. E aí você começa a educar a família para poder ter essa separação. E aí, a gente entra no processo que a gente chama profissionalização da empresa familiar, que ela tem algumas etapas. A primeira, os 3 pontos básicos são o quê? Primeiro, integrar profissionais a familiares na direção. Às vezes a gente chega nas empresas familiares, a gente pergunta, quem são os diretores aqui? Ah, os diretores são aqueles 4. Aí você vai ver, os 4 são familiares. E aí não tem espaço para, pelo menos, uma das pessoas ser um profissional, que se chama, né? Uma pessoa de mercado. Isso é ruim, porque não oxigena as práticas da empresa. Uma pessoa de mercado ela vai trazer visões diferentes. E aí ela vai oxigenando, trazendo novas práticas, inovações. Então, não é legal para a empresa familiar ter todos os membros da alta direção sendo familiares. É interessante que tenha essa troca entre familiares e profissionais, que se falam. Práticas mais racionais e menos emocionais. Os fundadores, pessoal, eles têm um feeling muito grande. Eles tomam decisões pela experiência prática deles durante um ano que não tem como, às vezes, passar isso. Mas os sucessores, eles têm que ser formados. Eles precisam de instrumentos para saber se vai chover hoje ou se não vai chover. Ele tem que ter instrumentos. E aí, geralmente, a gente se trabalha com indicadores, números, percentuais, porque ele vai ter... O nome indicador é de tudo, né? Quando eu não sei uma palavra, eu quebro ela no meio. Quando eu quebro indicador no meio, vira o quê? Vou quebrar no meio, indicador. Indica a dor. Então, o herdeiro ele tem que ter instrumentos para verificar onde é que estão as dores da empresa. São os números. Quantidade de matrículas, quantidade de retenção de alunos, nota do Enem. Eu tenho que saber essas informações. Avaliação de professores, satisfação dos alunos. Eu tenho que saber esses números para saber onde é que estão as dores da minha instituição. E aí eu chamar aquelas pessoas e montar junto ações para poder melhorar aquele indicador. E também, consultoria externa também ajuda. É um trabalho de mediação, né? Às vezes, a gente chega nas empresas, falta só colocar as 2 pessoas para conversarem. O filho com o fundador. E aí, alguns perigos da profissionalização, alguns erros que são cometidos. Primeiro, massificar ou apressar o processo. O ideal é começar com poucos e bons. Então, vamos supor que eu tenho 5 diretores familiares. Aí, de uma hora para outra, eu demito os 5 diretores familiares e coloco ali 5 pessoas de mercado. Eu estou massificando. Eu não estou começando aos poucos. Eu tenho que dar um tempo para aquela instituição se acostumar com trabalhar com pessoas que não são da família. Então, eu não posso massificar o processo. E outro erro também é o não dar efetivamente autonomia para o gestor. Muitas vezes se dá responsabilidade, mas não dá autonomia. Você tem a responsabilidade sobre a área financeira. Mas aí uma compra de R$300, o dono do negócio tem que aprovar. Aí não funciona. Aí o que é que vai acontecer? A pessoa vai pedir para sair. Porque ela está empoderada lá como diretor financeiro, mas ele não toma decisões na área financeira. Tudo ele tem que ter uma validação. E aí, às vezes, se dá a responsabilidade, mas a pessoa não recebe a autonomia do cargo dela. E aí esses profissionais eles saem da instituição por conta disso, por não receber autonomia. Dentro do processo de profissionalização, algumas dicas para a profissionalização. Primeiro, ensinar o fundador que onde existem mais de 2 pessoas, decisões têm que ser compartilhadas, exercitar esse processo desde o início da empresa. O que a gente sempre faz é criar o que a gente chama de equipes de gestão. Então, uma equipe de 5 a 8 pessoas,
representantes de várias áreas, que a gente começa a eles trabalharem como um conselho consultivo e eles vão dando opiniões sobre as áreas da empresa, por mais que a decisão final, em caso de impasses, seja do dono, mas eu tenho pessoas opinando ali que elas podem dar um ponto de vista que não foi visto antes. Outro ponto, criar um processo de treinamento e capacitação interna e externa dos herdeiros, sucessores, privilegiando principalmente os pontos fortes. O que é que a gente observa muito nas empresas? Eu vou começando a formar um sucessor, mas eu trabalho em cima apenas dos pontos fracos dele. E aí, cada vez mais, nos estudos que a gente vem acompanhando, a gente vê que os talentos das pessoas eles estão nos pontos fortes e não nos pontos fracos. O ponto fraco ele nasceu para ser neutralizado. Vamos supor que em oratória eu seja nota 3. Naturalmente, ali eu nasci com nota 3 em oratória. Aí vamos supor que eu faça curso de oratória, leia livros de oratória, assista palestras de oratória. Vocês acham que eu consigo sair com muito esforço de nota 3 para nota quanto? Se eu me esforçar muito, eu dobro uma competência. Dobrar uma competência seria de 3, eu estou saindo para 6, com muito esforço. O que é que eu fiz? Eu peguei um ponto fraco e neutralizei ele. Neutralizar significa o quê? No dia que eu precisar usar ele, eu desenrolo. Então, no dia que eu precisar falar em público, oratória, eu vou lá e consigo falar em público. Mas não me coloque para trabalhar todo dia falando em público, porque aquilo não é o meu ponto forte. E é esse raciocínio que a gente tem que ter. Então, as pessoas, às vezes, elas são posicionadas em locais que não é a atividade que ela tem afinidade. Seguindo, criar um conselho de família, um fórum onde a família discute aspectos do negócio. Outra regrinha também que a gente sempre procura criar é o seguinte: no ambiente de trabalho não se discute assuntos de família. E no ambiente de família não se discute assuntos de trabalho. Isso ajuda muito, viu, pessoal? Isso é meio que uma terapia, quando as pessoas começam a exercitar isso. Porque olha que a situação, eu passo o dia todo trabalhando com aquela pessoa, quando eu chego à noite ainda vou discutir outros assuntos profissionais com ela. Qual é o momento que eu vou ter uma relação de pai e filho? Não tem. Aí a relação fica estritamente assuntos profissionais. E aí eu tenho que saber ter um momento. Lembrem do chapéu, né? Eu tenho que trocar o chapéu. Esse momento eu tenho que ser pai, esse momento eu sou diretor. E aí o conselho de família, geralmente ele pode ser criado até como um almoço semanal, onde os membros da família vão lá se encontrar para debater esses assuntos que a família tem interesse dentro do negócio, os assuntos profissionais. Ó, tá certo, em casa a gente não discute, mas a gente tem um fórum, que é o nosso almoço toda da sexta-feira, para poder discutir os assuntos do negócio que impactam na família. E aí ajuda bastante. Proporcionar a absorção de familiares nas empresas desde que cumpridas as regras definidas e que venham para somar. Da mesma forma, preparar a saída daqueles que estejam destruindo a gestão familiar. Por exemplo, no slide anterior eu falei de autonomia, né? Eu contrato uma pessoa de fora e eu dou autonomia para ela. A gente só percebe se uma pessoa ela tem autonomia para ser diretor daquele cargo, coordenador, supervisor, o que seja, quando ela tem poder de contratar e de demitir, não é isso? Então, se eu tenho um filho do dono abaixo de mim, eu tenho o poder de demitir aquele profissional se ele não estiver fazendo um bom trabalho? Aí é que eu vejo se a pessoa tem autonomia ou não. Porque se fosse um funcionário comum e não estivesse desempenhando bem o trabalho, dê feedback. Vocês conhecem a regra dos 4 T's? Não? Assim, o funcionário ele não está desempenhando bem as tarefas dele. Aí você vai para o primeiro T, que é o treina. Treinou, certificou que ele aprendeu e tal. Aí ele continua cometendo erro. Aí qual é o segundo T? Treina de novo. Treina mais uma vez, certificou, acompanhou. Opa, ele está sabendo, na minha frente aqui ele está fazendo. E aí, comete erros novamente. Aí tem o terceiro T, que é o quê? Treina novamente. Vou treinar mais uma vez por desencargo de consciência. E aí vem o quarto T, que é o T de troca. Treina, treina, treina e troca. Você está com consciência tranquilo, fiz o meu papel. O papel de líder é esse. Eu treinei a pessoa, eu certifiquei, ele estava sabendo. Uma pessoa não faz alguma coisa por 3 motivos. Ou ela não sabe o que fazer, ou ela não sabe como fazer, ou ela não quer fazer. Os 2 primeiros é responsabilidade do líder. Se ela não está sabendo o que fazer e nem como fazer, o líder não está fazendo o papel dele.
Mas se ela não quer fazer, aí vem você certificar, né? Através dos 4 T's, que realmente a pessoa não está querendo fazer aquela atividade dela. Então, são esses tipos de regras que eu estou falando. Seguindo, outras dicas para a profissionalização. Primeiro, criar mecanismos para garantir a continuidade da empresa através de gerações, como acordo de acionista. Vou mostrar aqui um exemplo para você de um acordo de acionista. Family Office, ele é o quê? Às vezes, as famílias elas têm muitos negócios e elas criam uma empresa que ela tem um advogado, um contador, uma pessoa especialista em investimentos, às vezes até abre uma imobiliária para administrar os bens. Então, o Family Office são profissionais que estão ali numa empresa e eles prestam suporte para a família no que precisar, nos aspectos fiscais, contábeis, jurídicos. E aí eu tenho uma empresa de assessoria para a família. Conselho de administração, normas e procedimentos, unidade de negócio, abertura de capital, plano de sucessão. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Em caso de cisão, né, ruptura, falta de acordo, brigas, procurar uma solução de curto prazo, evitando demandas judiciais e prolongar o sofrimento pessoal. Alguém aqui já participou de um processo de espólio? Inventário, tal. Às vezes demora anos e anos, né? Demorou mais de 10 anos o teu? Mais de 10 anos, né? E olha aí, a empresa é do mesmo jeito. Então eu tenho que criar acordos que no falecimento de alguém, eu já tenho ali um plano de sucessão para ver quem assume. A mesma coisa, é o que a gente chama de blindagem do negócio, né? Como também eu tenho que criar, dentro dos contratos sociais, algo que preserve o negócio, né? E aí depois falar um pouco, que, às vezes, que regra, né? Que algumas empresas colocam os cônjuges não... se eles herdarem cotas, eles não podem trabalhar dentro do negócio, eles ficam só como acionistas. Então, tem algumas regras que se pode colocar nesse sentido. Solicitar ajuda de terceiros, amigos. Então, sempre tem algum amigo que ele tem uma empresa familiar também, que ele está passando pelo mesmo momento, e é bom a gente trocar ideias e ver sugestões também. Isso tudo ajuda na profissionalização. Outra ferramenta que a gente tem que dominar bem é o ciclo de vida das organizações. Assim como uma criança ela começa dentro do início do ciclo de vida, nas empresas existe um ciclo de vida que geralmente ele acontece e ele pode ser antecipado. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. O lado esquerdo, ali da estabilidade para a esquerda, é o que a gente chama de crescimento. O lado direito é o lado do envelhecimento. Então, toda empresa ela começa com a fase do namoro. O que é o namoro? É o momento em que o empreendedor ele tem uma ideia e fica namorando com aquela ideia. Eu estou pensando em abrir aquele negócio, e começa a estudar, se preparar no assunto, aí faz um piloto, até que ele abre a empresa. Na hora que ele abre a empresa entra na infância. E aí, na fase da infância, para a empresa ser considerada na infância, enquanto ela depender de dinheiro do fundador, enquanto o fundador tem que botar dinheiro dentro do negócio, como uma criança, né? Uma criança não se sustenta sozinha. Ela ainda está na fase da infância. Mas chega um momento que ela começa a se sustentar sozinha e ela passa para a fase do toca-toca. O que é a fase do toca-toca? É a fase que todo mundo faz tudo. Então eu tenho, às vezes uma pessoa faz tudo. Eu tenho uma pessoa que faz o pedagógico, faz administrativo, faz compras, faz recursos humanos, faz departamento pessoal. Então uma pessoa ela faz tudo. É a fase do toca-toca. E aí a empresa nesse momento ela vai crescendo e ela tem que começar a estruturar cada área. Eu preciso de uma pessoa para o departamento pessoal, eu preciso de uma pessoa para o financeiro. A empresa não pode ficar do tamanho de uma pessoa só. Eu tenho que ir contratando outras pessoas para o negócio ir crescendo. Aí ela passa para a adolescência. A adolescência é a fase que entra uma nova geração de líderes. Eu tenho uma geração que fundou e eu tenho uma nova geração de líderes. E, às vezes, existem diferenças de pensamentos. Né? Se essas diferenças de pensamentos elas são alinhadas, a empresa chega na plenitude, que é o momento que ela tanto é boa administrativamente, como ela continua empreendendo, ela continua crescendo. Se ela parar de empreender, ela continua bem administrativamente, mas para de trazer inovações, ela entra no que a gente chama de estabilidade. Então, a estabilidade já é uma fase ruim, porque ela estagnou. E aí eu tenho o quê? Depois da estabilidade, a aristocracia, você entra naquelas empresas que tudo muito luxuoso, tal, mas a empresa está muito mais preocupada em quê? De mostrar pompa e tudo, ela perde um pouco da austeridade, de economizar gasto. A gente costuma dizer que gastos são igual unha, né? Você tem que estar sempre aparando. Custo é igual unha, você tem que estar sempre aparando, sempre vendo onde é que eu posso estar otimizando ali.
Mas as empresas na aristocracia, elas não estão preocupadas em economizar, não. Eu entro numa burocracia incipiente, a empresa é excesso de controles, não foca em inovações, nada, e aí é tudo muito burocrático, a empresa chega até a morte. Não necessariamente eu preciso percorrer tudo. Eu posso, em algum momento desse, no namoro, ele pode ver que aquela ideia não era tão interessante e ele abandona. E aí a empresa nem chega a existir. Na infância, eu posso me cansar de botar recurso dentro da empresa e aí eu tenho uma mortalidade infantil. Mas o ponto que eu quero destacar para vocês é justamente aqui, ó, a cilada do fundador. Tem uma linhazinha aqui que está um pouco clara, que é o quê? Do toca-toca, eu posso falecer ali a minha empresa por conta de uma cilada do fundador. O que é esse falecimento? É a centralização. Lembra do toca-toca? Uma pessoa faz tudo. É o dono da empresa, ele faz tudo. E aí ele não começa a botar pessoas para poder fazer outras atividades e o negócio não cresce. Ele centraliza tudo. E aí o negócio, como é dependente dele, muitas vezes acontece o quê? Um acidente, alguma fatalidade nesse sentido. E tem vários casos aí, né? Vocês já conhecem algum caso que o dono da empresa faleceu e o negócio deixou de existir? Hã? Exatamente. Acontece, né? Então o que acontece? Isso é dependência. Então quanto menos dependência eu tiver do fundador, mais a instituição ela pode crescer. Ok? Aí, pessoal, eu tenho diferenças de pensamento entre fundador e herdeiro. O que é que acontece? O fundador, um perfil ali entre 50 e 70 anos, não é regra, né? É só um parâmetro. O herdeiro, o sucessor, 25 a 40 anos. Por que eles têm pensamentos diferentes, pessoal? Porque eles viveram em mundos diferentes. Quem tinha celular aqui há 20 anos atrás? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Como é que era esse celular? Era o PT 550, né? Era o tijolão, né? E aí era diferente o mundo, né? Tinha a época das fichas telefônicas, né? Também que a gente tinha que comprar uma cartela de ficha telefônica. Hoje quem tem aqui aparelho fixo em casa, levanta a mão, telefone fixo. Poucas pessoas têm, às vezes tem por causa da internet. Tem por causa da internet. Mas antigamente o que é que tinha? Se eu tinha uma linha telefônica, eu tinha que declarar no imposto de renda, era um bem que você tinha. As pessoas alugavam a linha telefônica dela. Então eram mundos diferentes. O mundo cada vez mais está acelerando. Por isso que o herdeiro ele tem uma visão diferente do fundador. Se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar. Então olha aqui alguma diferença que a gente trouxe para vocês. O fundador, a prática nos negócios supera a formação acadêmica. Não é uma regra, é só uma tendência que acontece. Ele valoriza mais a prática do que a formação. Forte em microeconomia, nos indicadores ali de dentro do negócio, tendência a ser mais um especialista de produto, ele conhece, ninguém conhece aquele produto ali melhor do que ele, orientado para a produção de resultados, autoritário, tem dificuldade em trabalhar por consenso, conservador na maneira de fazer as coisas, teve uma internacionalização tardia, enquanto o herdeiro, ele cedo, né, às vezes o fundador ele foi conhecer país do exterior depois dos 40, dos 50. Hoje, as crianças, né, com 15 anos, 5 anos, já têm experiências internacionais. E cultiva a ética do trabalho e a austeridade. E já ao lado do sucessor, né, formação acadêmica mais sólida, com menos vivência prática. Forte em macroeconomia, nos fatores externos da empresa, tendência a ser generalista, orientado para a marcha, para o mercado, liberal, prática de administração mais participativa, disposto a experimentar estilos diferentes de gestão, gosta de experimentar novidades, começa a internacionalizar-se mais cedo e comportamento mais hedonista, no sentido de disposto a usufruir os prazeres da vida. Tá bom, eu quero trabalhar, mas também eu quero qualidade de vida. Então, são pensamentos diferentes. Oi, quer falar? E aí são pensamentos diferentes. Se a gente não tiver um não conhecer o outro, não há relacionamento entre os dois. Então, um tem que entender o perfil do outro para saber o momento de ceder na opinião. Tipologias de herdeiros, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, quanto mais alto eu tiver nesse gráfico aqui, significa o quê? O herdeiro tem interesse no negócio. Quanto mais para cá aqui no eixo X, ele tem mais preparação. Então, significa o quê? Ó? Se ele tem pouco interesse no negócio e pouca preparação, ele é um herdeiro não sucessor. Ele é um herdeiro que não vai suceder dentro do negócio.
Ele nem tem interesse e nem se preparou para aquilo. Então, herdeiro que não será sucessor. Eu posso ter esse fato aqui, ó. Ele tem bastante interesse no negócio, mas ele ainda não é preparado. Aí é o momento de eu formar ele, né? Ele é um herdeiro trainee. Eu tenho que preparar ele para suceder o negócio no futuro. Ele tem interesse. Como eu posso ter um herdeiro bem preparado, mas que não tem interesse naquele negócio? Significa o quê? Que ele está ali temporariamente. Ele é um excelente profissional, mas ele não quer passar o resto da vida dele naquele negócio. Ele tem outros sonhos, outros desejos. Então, ele é o herdeiro profissional. Ele tem as competências para o cargo, mas ele não quer suceder. Isso pode acontecer. Não é obrigado um herdeiro ter que fazer a sucessão. Ele pode trabalhar ali de maneira bem profissional, competente, gerar resultados, mas ele, no futuro, ele quer outros objetivos. E como eu posso ter um herdeiro sucessor? Que aí ele tanto tem interesse no negócio, como ele está preparado. Esse é o momento de suceder. Qualquer sucessão que não cumpra os dois eixos do gráfico vai dar problema. Se ele não tem interesse no negócio e está bem preparado, ele foi forçado àquilo, vai gerar estresse. Ele vai trabalhar em cima de atividades que ele não gosta. Como também, se ele tem interesse, mas não está preparado, ele também não vai gerar o resultado. Então, os dois eixos são importantes. Seguindo. A pilha foi embora aqui. Pode me ajudar aí, Alexandre? Estilos de afastamento, tá? Então, existem maneiras do fundador sair do negócio. O primeiro estilo é o famoso monarca. Se eu morrer, então a gente vai começar a pensar em sucessão. Aqueles que não gostam de falar do assunto sucessão. Se falar nisso é a mesma coisa que está falando de morte. Está querendo me matar? Ainda vou viver muitos anos, viu? Então, esse é o estilo monarca. Depois que morre, é que deixa aí para o pessoal discutir. General, meu substituto é incompetente, sempre desqualificando os sucessores dele. E aí, aquele sucessor, ele não vai ter apreço pelo negócio. Seguindo. Próximo. O meu não está passando não aqui, Alexandre. Tem que me ajudar aí. Hedonista. Agora eu vou ter tempo para usufruir dos prazeres da vida. E aí ele abandona totalmente o negócio, não faz uma transição e aí vai começar a viajar pelo mundo. É o estilo hedonista. O quarto. Empresário renascido. Posso até acompanhar esse negócio, mas eu vou me dedicar a um novo desafio. E aí, esse é um desafio das empresas familiares. Muitas vezes eu tenho que preparar um outro negócio para o fundador. Pensa assim, uma pessoa que trabalhou 50 anos na vida dele, ele não vai conseguir ficar em casa sem fazer nada. Vai ou não? E eu tenho que estruturar um outro negócio para ele, para que ele vá fazer essa transição, e aí os sucessores preparados, eles consigam fazer essa gestão do negócio atual. Quinto, o embaixador. E aí ele se dedica a ser o quê? Vou ser o garoto propaganda da nossa empresa. Ele não tem atividades dentro do negócio, mas ele é o relações públicas. Nos eventos ele está sendo presente, nas associações de classe, dá palestras, falando sobre o case da empresa dele. E o sexto é o mentor. Se precisarem de conselho, estou disposto a ajudar. Os três de baixo, o 4, 5 e 6, são boas práticas. Os três primeiros são más práticas. Então, o que é que a gente tem que estruturar? Respeitando o estilo de cada um, o empresário renascido é uma boa prática, o embaixador e o mentor são boas práticas, geralmente bem-sucedidas de transições. Próximo slide. Trouxe para vocês também um estudo aí do John Ward, que ele coloca o quê? Qual foi a maior dificuldade enfrentada pela empresa em toda a sua história? Foi uma pesquisa realizada com 125 empresas brasileiras. Primeiro lugar, com 29%, convencer membros da geração sênior a abrir mão do controle. Essa foi a maior dificuldade que essas 125 empresas brasileiras tiveram. Segundo lugar, 18% ali a última, dificuldade em definir a melhor estratégia para o negócio, que é normal de todo negócio. Terceiro lugar, rivalidade entre irmãos, 16% das empresas acontece. 15%, dispersão e desinteresse de primos, que aí já está na terceira geração. Depois eu tenho casos de nepotismo, e aí com 8% dificuldade em atrair talentos de fora da família. Essas foram as principais dificuldades que as empresas familiares citaram. Seguindo, próximo slide. Quantos anos de experiência são exigidos dos integrantes da próxima geração antes que eles possam se juntar ao negócio familiar?
Então, 32% das empresas não tem requisito de idade. Mas o segundo lugar, exige 1 a 2 anos de integrantes da próxima geração possam se juntar ao negócio. Quanto tempo de experiência? Experiência que a gente fala é experiência externa. Eu tenho que ter trabalhado em outra empresa 1 ou 2 anos. Segundo lugar ali. 3 a 4 anos, 27%, e mais de 5 anos, 10%. É uma boa prática se exigir experiência externa, é uma maneira de blindar. Já falei uma que seria, algumas empresas usam curso superior e outra ter trabalhado pelo menos 2 anos em outra empresa que não seja a família. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Com que idade... Não, pode voltar, eu esqueci de ler o anterior. Que idade os integrantes da próxima geração passam a ter direito a ações? Outra boa prática também, você começar, aí, através de resultados, você ir cedendo ações percentuais para os herdeiros. Né? 25%, só depois da morte dos pais, eles têm direito a ações. 25% de 26 a 35 anos começam a receber ações, acima de 35 anos, 22%, 21 a 25%, 21 a 25 anos, 16%, e abaixo de 21, 12%. Então, 25% das empresas, o herdeiro só começa a receber ações, só começa a entrar no contrato social depois da morte do pai, dos pais, que não é uma boa prática. Por quê, hein, pessoal? Porque à medida que ele vai recebendo ações, ele vai criando um sentimento de dono. Ele passa a não receber só pro labore e também começa a receber do lucro da instituição. E aí eu me preocupo mais no longo prazo. Próximo. Qual dessas alternativas foi mais útil na hora de lidar com os desafios de uma empresa familiar? 56% citaram consultores, 8,9% presença de diretores independentes, diretores que não são membros da família, 9,9% treinamento, 11,9% coaching e 12,9% precisaram de ajuda de psicólogos, né? Terapia. Então, são as principais práticas que as empresas familiares usam. Próximo. Qual o número de diretores independentes tem na sua empresa? 41% não tem diretor que não seja familiar. 24% de 1 a 2 diretores, 19% de 3 a 4, 15% 5 ou mais diretores. Próximo. E aí algumas ferramentas de empresa familiar. Primeiro que eu vou mostrar aqui, pode passar, mais uma, é o modelo dos 3 círculos da empresa familiar. Mais uma, que é do GESIC. Ele apresentou um modelo extremamente útil para as empresas familiares. Por quê? Porque às vezes a gente chega nas empresas familiares, todos os papéis estão misturados. E a gente tem que, dependendo do papel que eu esteja, eu tenho uma responsabilidade diferente. Por exemplo, o primeiro círculo ali de cima é o círculo da família. Eu posso ser um familiar, eu posso trabalhar na empresa, gestão ou empresa, ser um líder, ou então um funcionário normal, ou posso ter propriedade. Dependendo do círculo que eu esteja, são interesses diferentes. Então, como vocês podem ver aí, existem 7 interesses diferentes que podem acontecer dentro do negócio de uma empresa familiar. Se eu misturar esses interesses, vai dar problema. Então, você tem que fazer essa reflexão. Em qual das interseções eu estou, né? A interseção ali, não tem interseção, né? O número 5, seria o quê? É só uma pessoa que é membro da família, mas ela não tem propriedade, não é dono e nem trabalha na empresa. É uma situação. A número 6 ali, ele trabalha na empresa, é um funcionário normal, mas ele não é membro da família e não é dono. E o 7 seria o quê? Ele é dono, não é da família e não trabalha na empresa. Só aí já são 3 situações diferentes. Eu começo a ter as combinações entre eles, né? Por exemplo, o número 3. Eu trabalho na empresa, sou dono, mas não sou da família. O 4, eu sou da família, sou dono, mas não trabalho na empresa. E o 2, eu sou da família, trabalho na empresa, mas não sou dono. E o 1, eu estou em todos os 3 fatores. Família, gestão e propriedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Aí você, nos diversos temas da empresa, você tem que fazer essas diferenciações. Vou trazer, vai mostrando de um em um, tá, Alexandre? Só mais um aí. Mais um. Então vamos lá, ó. Em exercício, usando o modelo dos 3 círculos, vamos começar a separar quanto deveria ser a remuneração de cada um daqueles 7 componentes.
pegando o conceito. Primeiro, ó, Prolabore. Vamos supor que a empresa definiu R$5.000 para todo mundo que trabalha na empresa como gestor. Então, sempre que aparecer a letrinha G, significa que é um gestor. A empresa definiu que é R$5.000 para cada gestor. E naquele mês vai ter distribuição de lucros. E eu tenho 4 sócios dentro dessa empresa com o mesmo percentual, cada um deles. E aí eu tenho uma divisão igualitária, né? Então, se eu tenho 4 sócios, eu tenho quanto para cada? Nesse mês vai ser distribuído? 10 mil para cada um. O primeiro componente, número 1 aí, ele é só gestor. Ele nem é membro da família e nem é dono. Então, quanto é que ele vai receber? 5 mil. Não é o valor que foi definido por ele ser gestor. Então, ele não recebe Prolabore, porque ele é só gestor. Ele não recebe divisão de lucro porque ele é só gestor. Próximo. O P ele é só patrimônio. Então, ele não recebe mensalmente Prolabore, porque ele não trabalha, o nome já diz, né? Por trabalho, Prolabore. Prolabore é para receber quem trabalha na empresa. Então, se ele não trabalha na empresa, ele é para receber só quando tiver distribuição de lucro. E aí, nesse mês, ele vai receber 10 mil, porque vai ter distribuição de lucro, mas nos outros ele não recebe nada. Seguindo, o próximo. O próximo é um gestor e é dono. G e P, ó. Então, naquele mês, ele vai receber os R$5.000 por ele trabalhar na empresa e mais a distribuição de lucros porque ele é dono. Ok? E agora o próximo. É um membro da família, gestor e dono. Ele tem que receber os mesmos 15 mil do anterior. Senão eu tenho uma injustiça interna. E nas empresas a gente não vê isso muito acontecendo. Às vezes, pelo fato dele ser familiar, ele está ocupando o mesmo cargo do outro, o salário dele é R$1.000 a mais, R$2.000 a mais. Isso não pode acontecer, senão é injustiça interna. Aí os teus melhores profissionais eles vão procurar trabalhar em outras empresas. Então, sempre que aparecer o F, ele não tem nenhum benefício a mais por ser F, por ser membro da família. Ele tem que receber a mesma remuneração do outro gestor que está no mesmo cargo dele. Concorda ou sem corda? Concorda, né? Mas não é o que a gente vê nas empresas. Às vezes ele tem um bônus a mais só por ser membro da família. Ele não pode. Senão é injustiça. Próximo. É um membro da família e gestor. Então ele tem que ganhar igual o primeiro. Ó. Ele só trabalha na empresa e é membro da família. Ele não é dono. Recebe os 5 mil mensais. Seguindo. Ele é um familiar e é dono. Não recebe nada mensalmente. Ele recebe só quando tiver distribuição de lucro. Nesse mês ele vai receber os 10 mil. E tem mais um, né? São 7. E um F recebe quanto? Hein? Nada. E às vezes a gente encontra. Você vai pegar a folha de pagamento das empresas, você vai ver lá, tem um funcionário lá que não existe, né? Não está trabalhando na empresa, mas ele está recebendo mensalmente. Um tio, um avô. Por que a empresa tem que pagar para aquele familiar? Não, algum familiar, se quer ajudar ele, deveria tirar do Prolabore dele e ajudar aquela pessoa. A empresa não tem nada a ver com isso. A empresa tem que gerar resultado, ela precisa reinvestir, ela precisa ser saudável. Então, pelo fato de eu ser só um F, se eu não trabalho na empresa e nem sou dono, eu não posso receber nada. Identificando os potenciais sucessores. Saiu recentemente na Exame essa pesquisa aí, que eles viram 5 competências que os sucessores tinham. Sucessores que fizeram bem essa transição. Vamos ver aqui elas. Primeiro, paixão pelo negócio. Aquilo que eu falei. Se a pessoa não tiver afinidade, não gostar, for apaixonada por outro tipo de negócio, ela vai ficar ali temporariamente. Por mais competente que ela seja, mas ela vai estar sonhando com outra coisa. Pode falar. Exatamente. Ou então o contrário também. Depois que ele entra, ele descobre que ele não gosta. Então, tem que experimentar, né? Não tem como. Competência técnica. Aquela área que ele vai cuidar, se é uma área mais acadêmica, mais pedagógica, ele tem que ter know-how naquela área, tem que ter competência naquilo. Experiência externa, aparecendo novamente aí. Vontade de deixar a sua marca, ele deixar um legado para a instituição, e aí sempre é avaliado, né? Quais são os projetos que você pretende fazer? Como é que você vê a instituição daqui a 5 anos? Que mudanças você pretende fazer para ver se ele quer deixar a marca dele também ali? Ele não vai entrar para copiar o que o fundador fazia.
como também habilidade política. Habilidade política no quê? No sentido de conversar com as diversas esferas que existem na instituição. Eu tenho que ser bem articulado com os funcionários, eu tenho que ser bem articulado com as lideranças, eu tenho que ser bem articulado com o mercado, com os concorrentes, com fornecedores. Então, isso a gente chama da habilidade política, né? Então, são 5 critérios para você avaliar se o sucessor ele tem potencial de assumir o negócio. Seguindo. E aí, dentro do plano de sucessão, pesquisa realizada pela consultoria Hoff, com 168 membros de famílias, empresários de todo o país, portos do Brasil, revelou que apenas 7% dos empreendimentos possuem um plano de sucessão. Além disso, em 89% das famílias empresárias não há qualquer tipo de conselho e 79% não formalizaram acordo ou protocolo societário. Você vê o quanto de espaço que ainda tem aí nas empresas para poder melhorar essa governança e deixar a empresa mais preparada para uma perpetuidade. E seguindo, outra informação importante, não passa ainda, tá, Alexandre? Quanto tempo dura um executivo não familiar numa empresa? A empresa só tinha familiares. Aí eu contrato uma pessoa de fora para um cargo de liderança, de direção. Quanto tempo, em média, ele dura? Chutem aí. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Um bocado. A empresa sempre teve diretores familiares. Aí entrou o primeiro para assumir o comando da empresa que não é familiar. Vamos ver aqui. Pode passar. Vamos lá. Ó. Fizeram essa estatística e viram o quê? Que o primeiro deles, ele dura em média 14 meses. Em média. Isso foi essa estatística. Então, um não familiar assumiu o negócio, em média ele dura 14 meses. Mas olha que interessante. O segundo depois dele já dura 3 anos. Significa o quê? Que o primeiro diretor não familiar, ele meio que abriu, né? Gerou um aprendizado interno da empresa. Tanto as famílias foi se acostumando com ter outra pessoa dando ordens, tomando decisões, como a instituição em si, né? E aí o segundo, quando vem, ele fica mais tempo, fica 3 anos. E provavelmente não fizeram essa estatística do terceiro, mas provavelmente fique mais tempo. Então, realmente é uma mudança de cultura que tem que acontecer. E aí entra muito também naquela questão da autonomia, né? Às vezes eu contrato uma pessoa e ela não tem o poder da caneta. Aí fica se tornando uma pessoa cara, uma pessoa qualificada para tomar decisões dentro da tua instituição, mas aí ela não tem o poder da caneta. E aí fica caro para a instituição. Eu tenho uma pessoa com salário altíssimo, mas que não toma decisões. As decisões mínimas possíveis, ele tem que se submeter aos fundadores. Próximo. E aí, para a gente finalizar, vamos ler todo mundo junto? No 3? 1, 2, 3. Um pouquinho mais de energia, tá? No 3. 1, 2, 3. Então, Peter Drucker, né, que é um dos gurus da administração, ele coloca que o principal objetivo da família tem que ser servir aquele negócio. Lembra que a gente falou, né? Aquela instituição, ela tem o quê? Às vezes tem instituição de 50 anos, centenárias. Quantos funcionários tem ali? Se tem 50 funcionários, são 50 famílias que dependem daquele negócio. Se estão 100, são 100 famílias que dependem. Então, se a família não juntar suas forças para servir ao negócio, e às vezes a gente vê o contrário. O negócio é que tem que servir a família. Aí não aguenta. Porque a família vai cada vez mais aumentando, e aí o negócio não comporta, né? Cada vez mais eu vou ter que ter retiradas do negócio para bancar a família. Então, tem que ser o contrário. O trabalho da família, o suor da família tem que fazer aquele negócio crescer e se perpetuar. Então, muito obrigado. Pode passar mais um aí. E aí tem os meus contatos, tá? Qualquer informação a mais que vocês queiram, trocar ideias, tal, fazer uma visita na instituição de vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. A realidade do dia a dia, os exemplos que eu citei aqui, são muitos exemplos do dia a dia deles, né? E aí algumas práticas eles estão começando a colocar, né? Por exemplo, ter não familiares também na gestão da instituição, começar a colocar os filhos, os sucessores, para poder receberem cotas da empresa, para ele ganhar esse sentimento de dono. Que às vezes o sucessor ele não tem um sentimento de dono por ele não receber
um retorno da lucratividade daquela empresa, daquela instituição. Muitas vezes ele recebe só um cargo. E aí ele vai ficar com a visão restrita daquela área pedagógica, aquela área acadêmica que ele está cuidando. Na hora que ele entra para o contrato social, mesmo com a parte minoritária, ele começa a ter a visão de dono. E ele sabe que eu tenho que me preocupar com administrativo financeiro, tenho que me preocupar com compras, com pedagógico também. E essas realidades do dia a dia, eles foram colocando para a gente viu que era bem prático para aplicar nas instituições deles.